arteiros, olá arteiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou trazer um vídeo super especial de um tema que eu gosto muito e trouxe bastante vídeos aqui já no canal para vocês. Eu tenho 22 vídeos de Páscoa com lembrancinhas, enfeites, entre outras coisas aqui no canal que eu vou deixar nos cards aqui em cima e vou deixar aqui na descrição também o link de cada vídeo de Páscoa que eu tenho aqui no canal. Mas hoje eu vim aqui para fazer juntinho com vocês esse porta-chocolate que eu utilizei tubinho de papelão e utilizei pelúcia. Essa pelúcia aqui você pode comprar em retalhos na Shopee, no Mercado Livre, em lojas que vendem tecido, então você pode comprar o retalho da pelúcia, ou se você não quiser, você pode fazer ele com feltro, tá? Que vai ficar bonito da mesma forma. Então vou ensinar aqui pra vocês como você faz esse porta-bombom super fofo. Eu já fiz esse. Fiz esse daqui também, que ficou bem fofinho. Então, eu vou fazer aqui com vocês um coelhinho na cor branca. Tá? Então, chega de enrolação e vamos ao passo a passo desse porta-bombom super fofo. Então, vamos ao passo a passo. E para fazer esse porta-bombom, eu estou utilizando um rolinho de papelão. Esse rolinho aqui é um rolo que vem tecido. Então, ele é bem grande, eu corto. Mas, se você não tiver desses rolos, que dificilmente alguém vai ter em casa esse tipo de rolo, você pode usar papelão comum, você vai enrolar ele, vai colocar uma fita crepe e vai fazer esse rolinho, fazer da largura que você quiser, mais alto, mais baixo, mais largo, você pode utilizar o papelão. Fez esse rolinho, você vai cortar uma rodela também de papelão, que eu cortei aqui. Então, da mesma forma que eu fiz essa rodelinha, eu poderia ter feito esse rolinho aqui também. Aí, o que eu vou fazer? O fundo desse rolinho. E também você pode estar utilizando para fazer esse potinho aqui, garrafa PET. Você pode cortar e fazer a parte onde você vai colocar a pelúcia. Você pode utilizar latinha de Nescau, daquelas pequenas ou da maior, fica ao seu critério. Você pode usar aquelas latas de leite condensado, lata de milho. Você pode usar o que você tiver aí, não se prenda a esse rolinho que eu estou utilizando. Então, eu vou ensinar o passo a passo. Então, para isso, eu vou utilizar cola quente para colar o fundo aqui. Então, eu vou passar a cola aqui, em toda essa volta. Vou colocar o meu papelão aqui, que eu já cortei. E para você cortar o fundo, depois de pronto essa parte, ou se for a lata, ou se for uma garrafa PET, você vai colocar em cima do papelão, vai marcar com um lápis e cortar a circunferência do fundo do que você vai utilizar. Então, essa parte aqui já está pronta, já coloquei o fundo aqui do meu rolinho, do meu potinho, tá? Então, agora, o que eu vou precisar? De um pedaço de pelúcia ou o pedaço de feltro. Então, aqui eu estou utilizando a pelúcia, como podem ver. Eu tenho bastante, porque no meu serviço eu trabalho com isso e sobra, são retalhos de pelúcia. Então, por isso que eu vou utilizar a pelúcia aqui. Mas pode comprar o feltro, ou tem um outro tecido também, que chama, acho que carapinha, se eu não me engano, que ele é meio peludinho. E também tem o soft, que inclusive o soft é o que eu vou utilizar para fazer a parte do focinho dele. Não sei se dá para reparar, ó. Ele é um material diferente. Ele é meio peludinho também, mas pode ser mas pode ser utilizado também o feltro aqui nessa parte, tá? Então, aí o que eu pego? Eu pego a pelúcia, marco o que eu vou precisar fazendo desta forma e corto. Eu deixo sobrando uns 2 a 3 dedos para cima, porque eu vou dar acabamento aqui pro lado de dentro. E aqui eu deixo sobrando, olha, menos que meio centímetro. Porque quando eu colar o fundo, que também é uma rodelinha que eu cortei com a pelúcia, mas se quiser pode utilizar até o lado ao contrário ou algum outro tecido, tá? Se você acha que vai sujar, que vai ficar ruim. Eu gostei dessa forma, vou mostrar aqui pra vocês no que eu já fiz, ó. Ele fica bem acabadinho,
Fica bem bonitinho, igual eu falei, ele fica digno de um presente comprado na loja, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu já cortei aqui a minha pelúcia, já marquei aqui o tamanho que eu preciso, da forma que ensinei pra vocês. E agora, eu vou colar com a cola quente também da mesma forma. Eu vou passar aqui. Marco aqui, deixando sobrar um pouquinho aqui embaixo e colo aqui. Agora, eu não preciso passar cola exatamente em tudo, eu vou passando aos pouquinhos e vou virando. Passo mais um pouquinho e vou virando. Aqui, como podem ver, sobrou aqui um pouquinho para eu fazer acabamento. Então, como eu tô trabalhando com a pelúcia, para ele assentar aqui e ficar um acabamento bonitinho, eu vou aparar a pelúcia aqui nesse ponto. Deixa eu dar mais uma coladinha aqui. E agora eu vou aparar a pelúcia. Venho aparando ela, ó. Isso se você for trabalhar com a pelúcia também, tá? Mas eu acho que vale super a pena, principalmente se a intenção for fazer uma renda extra. Eu acho que valoriza bastante o trabalho e é venda garantida. Inclusive, estou fazendo para vender também, eu não estou fazendo só para o vídeo aqui. E se você que gostou, mas não tem habilidades manuais e quer adquirir um desse, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram, do meu Facebook, e eu vou vender esses porta-bombons super fofos de coelhinho de pelúcia, tá? Então, se você quiser, vai ter disponível para venda também aqui no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou colar o fundo aqui, vou passar cola. E vou colocar essa rodelinha no fundo. Aqui, como podem reparar, ele vai ficar uma pequena sobrinha dessa parte daqui, como eu falei para vocês, deixar uma sobrinha. A rodelinha que eu cortei, da mesma forma que eu cortei o papelão, coloca o potinho em cima, marcou com lápis, corta a rodelinha. Eu cortei meio centímetro a mais, exatamente para eu fazer uma costurinha em toda a volta aqui, deixando um acabamento perfeito. Então, agora eu vou colar essa parte de cima aqui. Então, da mesma forma com a cola quente, só que eu vou passando a cola na parte da pelúcia aqui. Passo a cola e vou dobrando para dentro, aos pouquinhos. Aperta para a cola secar e ficar bem firme. Continua passando a cola na parte da pelúcia e dobrando para o lado de dentro. Isso você vai fazer até o final, tá? Prontinho, já fiz todo o acabamento de dentro. Aqui eu já fiz uma costurinha em toda a volta. É uma costura simples, você pegando na parte de baixo com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de cima e vai costurando. É uma costura simples, não tem segredo nenhum. Então, não precisa ficar aqui enrolando com esse vídeo para ensinar uma costura que eu tenho certeza que você aí sabe fazer uma costura simples, né? Então, vamos à orelhinha do coelhinho. Então, vamos fazer agora a orelhinha. E para fazer a orelhinha, eu fiz um molde. E se você quiser, se tiver alguma dificuldade, eu deixo esse molde disponível nas minhas redes sociais. Vou deixar o link aqui no canal para você ir lá imprimir e para facilitar um pouquinho se você tiver dificuldade. Então, para fazer aqui, com a pelúcia virada sempre para baixo, tá? Eu vou dobrar ela aqui do lado do pelinho para dentro, para eu poder fazer a costura. Aí, eu vou pegar a orelhinha e posicionar, ó, a pelúcia está para baixo, vou posicionar aqui desta forma. E aí, eu vou riscar com um lápis mesmo. Risquei, vou prender com alfinete para facilitar e não sair do lugar.
E para costura, nós vamos precisar de uma linha simples, tá? Linha de costura normal e uma agulha de costura normal. Aqui a minha linha não é branca, tá? Mas não tem problema, porque aqui eu estou utilizando a pelúcia e os pelinhos esconde. Se você estiver utilizando feltro, dê preferência para a linha da mesma cor do feltro, tá? Então, vamos lá. Daí, eu começo desta forma. Eu começo daqui, venho costurando, é uma costura simples também, pra cá. E aí, eu volto agora costurando em toda a volta. Eu faço dessa forma que é pra não arrebentar na hora de virar do avesso, tá? Então, agora eu vou costurar aqui em toda a volta até o finalzinho. Ó, vai fazendo é um alinhavado, tá? Uma costura bem simples de fazer. E você vai fazendo isso em toda a volta da orelhinha, deixando a parte de baixo livre aqui, que é pra você virar, tá? Então, você vai fazendo toda a voltinha aqui até o final. Eu vou fazer e volto aqui com vocês. Prontinho, já costurei toda a volta da orelhinha. Agora, eu vou desvirar aqui. Com paciência, devagar. Aí, você vai desvirando ela. Com a ajuda agora de um lápis, de um palito, aí você vai empurrando a pontinha. Prontinho. Ó, vocês podem ver que o pelinho tá pra baixo. Agora, a gente vai fazer essa parte de dentro da orelhinha. No caso, essa daqui é branca, eu vou fazer a parte de dentro da orelhinha na cor rosa. Então, também com um pedaço de pelúcia, ó. Com um pedaço de pelúcia, eu também tenho um molde aqui da parte interna da orelha. Vou colocar aqui, vamos ver. Ó, o pelinho tem que estar pra baixo também. Você vai colocar na mesma posição do pelinho que tá esse daqui também, se você estiver trabalhando com a pelúcia aí. Então, você vai marcar com um lápis. Pronto. Na hora de você cortar, você não vai cortar desta forma, porque senão você corta todo o pelinho dela e fica um acabamento feio. Você vai vir cortando, pegando essa parte aqui de trás apenas, com a ponta da sua tesoura, você vai cortando assim, ó, delicadamente, ó. Ó, prontinho, cortei aqui, ó. Aí, agora, eu vou colocar aqui, posicionar aqui na orelhinha. Se você quiser, pode colocar um alfinete, só tenta não pegar a parte de trás da orelha. Deixa eu ver se eu não peguei. Não. Agora, se você quiser dar um pingo de cola quente aqui, para segurar e ficar posicionado, fica ao seu critério. Mas não precisa, tá? Você colocando um alfinete, você vai pegando e costurando na ponta aqui com a ponta daqui. Eu vou iniciar aqui com vocês com linha e agulha. Vou dar início à costura aqui dessa parte interna da orelhinha. Vou colocar a parte do nozinho aqui para baixo, ou se você preferir, pode colocar aqui por dentro, que é até melhor, ó. Posicionei aqui. Agora, você coloca o seu dedo aqui por dentro para você não costurar a parte de trás, tá? Então, você vai sentindo aqui, você pegar a agulha, pegou na parte branca e pegou na pontinha da parte rosa. Ó. Aí, vamos lá. Ó, peguei na parte branca e na pontinha da parte rosa. E vai fazendo isso por toda a volta. Como podem reparar, o pelinho esconde a linha aqui, tá? Então, não aparece nada. E como eu disse, se você estiver trabalhando com um feltro, você dê preferência para a linha na mesma cor do feltro, tá bom? Então, eu vou costurar aqui em toda a volta dessa parte interna da orelhinha e volto com vocês aqui para passar o próximo passo.
Então, aqui, já costurei toda a parte interna da orelhinha. Agora, eu vou reservar aqui. E aí, daqui a pouco, eu faço a outra pra colocar aqui no meu potinho, tá? Mas, antes de mais nada, eu vou passar pro próximo passo, que é o focinho do nosso coelhinho. Então, pra fazer o focinho, eu vou utilizar aqui, esse material aqui é o soft, mas você também pode utilizar o feltro branco, tá? Ou algum outro material, se você quiser deixar diferente uma que vai fazer o focinho, tá bom? Então, da mesma forma, você vai riscar com um lápis em toda a volta aqui. Risca. Risquei toda a volta, vou colocar um alfinete. E agora, para costurar esse daqui, como ele é um material que não tem pelinho, eu vou utilizar a linha na cor branca. Da mesma forma, é uma linha de costura comum, com uma agulha comum também, tá? Aqui. E aí, você vai fazendo uma costura simples também. Você vai passando em toda a volta, tá? Todinha até o final. Você não vai deixar espaço nenhum aqui pra virar. Depois eu vou mostrar como eu viro essa parte do focinho, tá? Então, eu vou costurar aqui em toda a voltinha, nessa marcação do lápis. Vai fazendo a costurinha aqui em toda a volta dessa parte do focinho, tá? Terminei aqui de costurar em toda a volta. Agora, eu vou cortar. Cortei. Agora, eu vou puxar assim e vou dar um cortinho aqui. Fiz esse cortinho, vou virar. Agora, eu vou utilizar manta acrílica para encher aqui a parte do focinho. É só para ele ficar bem fofinho, não precisa encher ao ponto dele ficar redondo, tá? Então, pronto aqui. Agora, com uma linha comum também, preta, e uma agulha comum, só que a linha eu passei ela dublada aqui dessa vez, tá? Não da forma que a gente passa normalmente, eu passei ela dublada para ela ficar mais grossa aqui para ela ficar mais grossa e mais pretinho, tá? Então, aqui eu vou colocar ela por trás, né, que não vai aparecer, dividindo ao meio aqui, bem na metadinha aqui, ó. Então, o nozinho fica pra dentro. Agora, eu vou passar aqui, ó, umas 2 vezes. 1, 2. Vou passar mais uma, ó. Passei aqui. Agora, aqui por trás, eu vou pegar e jogar essa linha aqui, ó. Bem aqui assim, ó, dando um espacinho. Joguei aqui. Agora, eu vou pegar a agulha, inserir aqui na frente retinho e vou jogar a agulha aqui no cantinho, dando um espacinho aqui e um espacinho aqui de meio centímetro. Joguei a linha pra cá, vou esticar a linha pra ela não ficar com o fio aberto, aqui assim. Agora, esse daqui, ó, tá vendo? Esse ficou aqui assim. Esse daqui eu vou dar uma leve inclinadinha pra cá. E vou jogar aqui pra baixo, dando o mesmo espaço que eu dei daqui pra cá e daqui pra cá, ó. Coloquei aqui. Vou fazer a mesma coisa pra linha não ficar aberta. Puxei aqui. Agora, eu vou colocar aqui pra baixo e jogar essa linha aqui no meinho
fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado. Ó, prontinho, já fiz os dois lados, fiz o arremate aqui na parte de trás, um nozinho. E agora, eu vou fazer uma maquiagem aqui na bochechinha dele. Eu gosto de utilizar o giz pastel para fazer o blush da bochechinha. Se você não tiver o giz pastel, você pode utilizar sombra ou blush mesmo que a gente usa para maquiagem. Então, eu vou utilizar aqui um pincel de maquiagem mesmo, tá? E vou utilizar, apesar de eu gostar bastante de utilizar o giz pastel, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse daqui, que aí eu posso fazer desta forma aqui assim, ó. Ou você pode pegar, ó, e fazer com a sombra, ó. Vai depender do rosa que você tem aí. Como podem ver, esse rosa aqui, ele é mais forte do que aquele ali que eu utilizei. Não tem problema nenhum, ó. Vou colocar aqui. E vai ficar os dois lados iguais. Vou passar ele aqui também, ó. Prontinho, o focinho está pronto. Então, aqui, vou deixar aqui de lado o giz pastel e a sombra. Aqui. Aí, agora, ó, eu já fiz as duas orelhinhas e vou encher também com a manta acrílica para ela ficar mais firme, tá? Então, aqui, vou colocar, ó. Uma eu já enchi. Prontinho, estão bem fofinhas nossas orelhinhas. Vou deixar reservadinho aqui. E já vou fazer aqui com vocês um pom que vai atrás, tá? No bumbum dele. Então, para fazer ele, eu fiz uma rodela aqui, que eu peguei um potinho de sobremesa para fazer essa rodelinha aqui e fiz o molde da mesma forma que eu marquei todos os outros com lápis, recortei. E a gente vai fazer um fuxico alinhavando em toda a volta aqui. Então, aqui também com a linha dublada, porque ela fica mais forte na hora de você puxar para fazer o fuxico. Você vai alinhavar em toda a volta dessa circunferência. Aí, você vai puxando aos pouquinhos, vai costurando e vai puxando, vai costurando e vai puxando em toda a volta dessa circunferência, tá? Então, aqui eu já alinhavei em toda a volta aqui da minha circunferência. E agora, eu vou puxar aqui um pouquinho. Vou pegar a manta acrílica, ó, com um pedaço de manta acrílica. Vou colocar dentro do pomponzinho aqui. E vou terminar de puxar o fuxico. Como podem ver, aqui eu tô puxando pela parte que eu iniciei e pelo finalzinho aqui, ó. Dou um nozinho. Vou dar mais um nozinho aqui, vou cortar. E está pronto o nosso pompom. Agora, para fazer o focinho, vende o focinho desta forma, ele vende na cor preta, vende na cor rosa, você pode comprar. Esse focinho aqui, ele é utilizado para fazer amigurumi. Eles têm essa parte aqui e a outra que encaixa para trava de segurança. Eu gosto de utilizar que ele dá um pouquinho mais de realismo. E eu corto essa parte com um alicate de corte ou com uma tesoura que você não utiliza para fins mais importantes, né? Porque ela acaba tirando um pouco do corte. O focinho, então, eu tenho só na cor preta aqui. Eu não encontrei aqui na minha cidade na cor rosa, mas vende, tá? Aí eu fiz com EVA, é um EVA um pouquinho mais grosso. Eu cortei uma rodelinha desta forma,
dei um picote aqui e lixei com uma lixa de unha mesmo, fazendo um formato de coraçãozinho, tá? Então, agora eu vou pegar, deixar aqui reservado. Outra coisa, o olhinho também eu utilizo, olhinho que é para fazer amigurumi. Ele também tem aquela parte de trás, né, que é a parte da trava de segurança. Eu corto e utilizo esse olhinho para fazer, porque eu acho que fica muito mais bonito e valoriza bastante o trabalho. Mas se você não tiver, pode utilizar outro tipo de olhinho, tá bom? Então, agora, nós já fizemos essa parte, nós já fizemos as orelhinhas, o focinho, o rabinho. Então, o que tá faltando? Montar o nosso potinho aqui para finalizar. Então, eu vou dar início pelas orelhinhas. E eu vou utilizar cola quente novamente. Agora, eu vou dar uma fechadinha aqui, nessa parte que ficou aberta. Se você quiser, você pode costurar na hora que você estiver fazendo a costura. A gente só deixa aberto para desvirar, porque senão não tem como, né? E como ela não é igual o focinho, vai aparecer a parte de trás, não dá pra gente fazer toda a costura e depois abrir em algum ponto igual eu fiz aqui. Então, pronto, já fechei aqui. Como eu estou trabalhando com a pelúcia, ela fica um pouco mais difícil de colar. Eu vou colar, essa é a parte de trás, onde está a emenda. Então, aqui vai ser onde vai ficar a orelhinha. Eu vou aparar os pelinhos daqui, ó. Pronto. Vou aparar os pelinhos de trás aqui da orelhinha também. Aqui e aqui. Agora, você vai passar bastante cola nessa parte. Vai vir aqui nessa parte de trás e vai colar de um lado aqui da onde tá a emenda. Segura, porque tem bastante cola e ela demora um pouquinho para secar. Então, você põe e segura. Não se preocupe que não vai queimar a sua mão, tá? Então, segura até ela dar uma secadinha. E agora, você vai fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Bastante cola. E vamos colar do outro lado que está a emenda aqui. Então, uma de um lado, uma do outro. Segura para secar da mesma forma. Se você quiser dar um pontinho aqui e um pontinho aqui, para ela ficar mais em pezinho, fica a seu critério. Eu não fiz nos outros, tá? Agora, você vai pegar o focinho e vai posicionar aqui na altura que você quiser, tá? Aí, aqui, eu vou dar uma aparada nos pelos da mesma forma. E vou passar bastante cola também. Coloquei a cola, vou posicionar aqui o focinho e segura até secar. Agora, eu também fiz um dentinho. Nada mais é que um pedacinho de EVA branco, que eu fiz um quadradinho e dei um picotinho aqui no meio. Só para dar um charminho e fica ao seu critério. Vou passar a cola quente. E vou colocar aqui em cima. Seguro até secar. Agora, o nosso focinho em formato de coração, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola aqui e vou posicionar ele aqui assim. Aperta para ele secar.
Agora, quanto ao olhinho, você coloca e vê onde vai ficar melhor. Esse daqui eu vou colocar um pouco mais juntinho do que eu coloquei o dos outros dois. Aqui, mais pro meinho. Assim. Só vou marcar aqui e vou marcar aqui, assim. Vou passar cola direto no olhinho. E vou colocar aqui e segurar até secar. A mesma coisa desse lado. Aqui está pronto. Agora eu vou colocar a parte do pomponzinho, posicionando bem ao meio aqui. Da mesma forma, eu vou dar uma parada no pelinho aqui. Põe bastante cola nessa parte também. E prontinho, pode colocar, segura um pouquinho. Agora, se você quiser, pode colocar algum enfeitinho, dando um charme ainda maior. Essas florzinhas aqui são feitas em crochê. Eu já ensinei aqui no canal como se faz essas florzinhas. Se quiser, vai lá dar uma olhadinha e faz para enfeitar também, que fica um charme. Ou se você não quiser, não precisa de mais nada, porque ele já tá muito bonito. Ou então também tem lacinhos, tem outras coisas que você pode colocar para dar um charme ainda maior no seu trabalho e valorizar muito mais o seu trabalho. Coloquei a florzinha e agora é só encher de chocolate. Então agora nos outros, eu coloquei um papel de seda no fundo, só no fundo mesmo, tá? Aí eu comprei na Chocolândia algumas coisinhas, porque saiu mais barato, nem tanto, porque tá tão caro o chocolate num modo geral. Lá já foi caro, no mercado tá ainda mais caro. E aí você pode colocar um fine, que as crianças adoram. Eu comprei esses bombonzinhos, não é bombonzinho, né? São mini ovinhos de Páscoa, são umas trufinhas esse daqui. Eu comprei moedinhas de chocolate e comprei bombom serenata de amor. Então você pode ir colocando, coloca bastante coisinha. Ó, coloca. Aí eu comprei também essas sacolinhas super fofinhas para valorizar ainda mais o trabalho. E você coloca dentro com papel de seda ou com plástico, aquele plástico transparente e uma fitinha de cetim. E aí você pode, dependendo da sua região, cobrar entre 35 a 50 reais. Eu acho que tá bem cobrado, porque ovo de Páscoa no mercado tá em média 70 a 100 reais os ovos de Páscoa. Então eu acho que é uma lembrança, um presente super fofo que vai agradar aí todo mundo. E mais um vídeo está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe essa ideia com seus amigos nas suas redes sociais. Não esquece de deixar aquele like especial. Tem 22 ideias de Páscoa aqui para você presentear, para você decorar a sua casa. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.